Bom, então com base no que a gente viu até agora, a gente pode entender pelo menos uma visão geral da deformação de monocristais, né? Então vamos mesclar essas ideias que a gente já viu até agora para tentar entender como que é a deformação de monocristais. A gente viu então alguns vídeos atrás essa questão da tensão de cisalhamento resolvida, né? Que na medida que a gente pega um corpo de prova aqui, e no nosso caso aqui para esse vídeo vamos falar de um monocristal, quando a gente aplica uma tensão de cisalhamento, uma tensão de tração aqui nesse corpo de prova, a gente vai ter cada um dos sistemas de escorregamento dele vai ter aí uma tensão resolvida, né? Que ela é dada por esse produto aqui dos cossenos entre a direção de aplicação da tensão e a normal do plano e a direção do escorregamento. Né? Esse produto aqui é o nosso fator de Schmidt. Então, vamos simplificar o nosso caso aqui, pensar no CFC. A gente tem aí 12 sistemas de escorregamento, né? Mais 12 inversos lá, né? Invertendo o vetor de Burgers, mais 12 sistemas de escorregamento. E cada sistema de escorregamento vai ter um fator de Schmidt. A gente discutiu então que o escorregamento ele começa de maior M quando a minha tensão resolvida for igual a uma certa tensão crítica, né? Então, vamos tentar entender um pouco como que essa deformação vai acontecer. Estou colocando aqui uma projeção estereográfica para um cristal CFC, também a mesma seria válida para um cristal CCC. Vamos imaginar que a gente tem um cristal numa certa orientação aqui. Se esse conceito de projeção estereográfica não é familiar para você, eu sugiro que vocês vejam um vídeo que eu vou colocar na descrição para vocês entenderem um pouco melhor. Então, se eu tenho um cristal numa certa orientação 2, 1, 3, qual sistema de escorregamento vai estar ativo nesse cristal? Bom, a gente teria que calcular qual que é o fator de Schmidt para os 12 sistemas de escorregamento. Para simplificar, então, essa tarefa, eu montei essa planilha aqui no Excel, que estão aqui os meus 12 sistemas de escorregamento do meu CFC. Aqui está com o vetor de Burgers invertido, né? Então seria o escorregamento na direção inversa desses 12. Aqui eu coloquei uma direção que o cristal está alinhado. Então a gente pode vir aqui e colocar a direção que a gente quiser, que ele vai, então essa planilha está calculando para a gente o cosseno de φ1, que é basicamente o ângulo entre esse vetor e o plano de escorregamento, cosseno de φ2, que é então o φ2 é o ângulo entre essa direção que o cristal está alinhado e o sistema de escorregamento, m é o produto dos dois, então está aqui o fator de Schmidt para cada um dos 12 sistemas de escorregamento, quando o cristal está orientado exatamente nessa direção aqui, né? Então, o que a gente pode ver é que um plano de escorregamento específico aqui, para essa direção aqui, o meu plano de escorregamento com maior fator de Schmidt vai ser o 1, menos 1, 1, com a direção de escorregamento 0, 1, 1. Percebe que nenhum outro tem um fator de Schmidt tão grande quanto esse, né? Então, é muito mais fácil o escorregamento acontecer nesse plano aqui. Só uma nota... quando o valor dá negativo é porque o escorregamento é preferível na direção inversa. Então a gente pode ver aqui que o sistema inverso, que é o que está mostrado aqui, ele tem um fator de Schmidt negativo, né? E olha outra coisa que também é interessante, com esses 3 sistemas de escorregamento aqui, o meu fator de Schmidt é 0. Por que ele é 0? Porque essa direção aqui ela é perpendicular ou à direção do escorregamento ou ao plano de escorregamento. Nesse caso aqui a gente pode ver que é ao plano de escorregamento, por isso dá esse fator de Schmidt 0 com todos eles, ou seja, uma discordância que está nesse plano de escorregamento aí não vai sentir, né, qualquer uma dessas 3 aqui não vai sentir nenhuma força aí para ela se movimentar nessa direção, tá? Agora, além desse, vamos testar uma outra direção, então podemos testar a direção que a gente quiser aqui, eu vou colocar a direção 1, 2. Então, se eu colocar a direção 1, 2, eu posso reparar agora que o meu plano com maior fator de Schmidt eu tenho aquele mesmo, né? Tem o plano, esse sistema 1, menos 1, 1 com direção 0, 1, 1, continua sendo de maior fator de Schmidt, mas eu tenho um outro aqui, né?
que tem o mesmo fator de Schmidt, o plano menos 1, 1, 1, com a direção 1, 0, 1, também tem o mesmo fator de Schmidt. Percebe que o fator de Schmidt aqui ele não é tão grande quanto no caso passado, então a gente pode dizer logo de cara que essa direção aqui ela é uma direção mais dura do que a direção anterior, a direção 2, 1, 3, né? E essa direção aqui tem essa característica especial aí dela ter dois planos, dois sistemas de escorregamento igualmente bons, né? Então eu não vou ter um único plano operando preferencialmente logo de cara, eu posso ter dois planos operando logo de cara. Bom, então na minha projeção estereográfica está aqui aquelas duas direções que a gente acabou de analisar, né? Então percebe que uma está bem no centro de um triângulo, a outra está bem no vértice, né? Então os planos que eu achurei aqui nessa projeção estereográfica são os planos da família 1, 1, 0 e os planos da família 1, 1, 1. Os planos da família 1, 1, 0 e os planos da família 1, 0, 0. O que esses planos têm em comum são que todos esses planos são espelho. Então, cada triângulo aqui é cristalograficamente equivalente aos outros. Tá? Os planos azuis aqui são os da família 1, 1, 0, os planos vermelhos são da família 1, 0, 0. Mas todos eles são espelho. Então, cada um desses triângulos é cristalograficamente equivalente. Bom, então a gente viu ali da nossa análise da nossa planilha que nessa direção 2, 1, 3, a gente vai ter, né, se a gente pegar então exatamente aquele sistema de escorregamento que a gente viu que seria o sistema de escorregamento operante, é exatamente essa combinação aqui, né? Então, se a gente pegar então a nossa cálculo de Schmidt, a gente pode calcular para qualquer valor dentro daquele triângulo, né? Como todos os outros são cristalograficamente equivalentes, todos os outros vão ter uma cara mais ou menos parecida com essa. Então, o que esse cálculo vai mostrar para a gente é que qualquer outra orientação dentro desse triângulo aqui, esse é o mesmo sistema de escorregamento, o plano 1, menos 1, 1 com a direção 0, 1, 1, vai ser o sistema de escorregamento ativo. Então, todas as direções aqui dentro compartilham esse sistema de escorregamento, por isso que essa visão aqui é muito conveniente. E não só isso, mas a gente conseguiria calcular o fator de Schmidt ponto a ponto e a gente conseguiria ver que tem algumas direções que são mais duras e algumas direções que são mais macias. Então, quanto maior o fator de Schmidt, mais fácil o escorregamento. Então, a gente pode ver aqui que a região de máximo aqui é essa região aqui, que ela está exatamente a 45 graus da direção e do plano de escorregamento. Então, com isso, eu consigo o meu fator de Schmidt máximo aqui, que é esse valor de meio. Qualquer outra direção vai dar um valor menor do que meio. O nosso 1, 2 estava mais ou menos por aqui. O nosso 2, 1, 3, desculpa, estava mais ou menos por aqui, né? Também dá um valor alto. Agora, a gente viu que a nossa outra direção, a direção 1, 1, 2, a gente tem dois sistemas de escorregamento ativo para ela, né? Então tá aqui, marquei os dois sistemas. Era não só aquele sistema da direção 2, 1, 3, mas a gente também tinha esse sistema com o plano menos 1, 1, 1 e a direção 1, 0, 1. Então percebe que isso acontece porque essa orientação aqui ela está exatamente em cima aí do meu triângulo, né? Então ela está sendo compartilhada aí por dois triângulos. Então esse triângulo aqui seria o desse sistema de escorregamento aqui, né? O 1, 0, 1 menos 1, 1, 1. Enquanto que esse triângulo aqui a gente já viu que é o do plano 1 menos 1, 1, direção 0, 1, 1. Então, o que acontece na medida em que a gente deforma um monocristal? Vamos pensar no primeiro caso, da direção 2, 1, 3, que a gente tem um sistema só de escorregamento ativo. Bom, na medida em que a gente pega esse material e traciona ele, ou seja, a gente começa a deformar ele em tração, as minhas discordâncias lá dentro elas vão começar a se mover, carregando, né? Que esse vetorzinho roxo que está tentando mostrar é o vetor de Burgers dela.
Então, depois de um tempo que esse material começou a se deformar, essas linhas de discordância vão chegando na superfície e esse material vai mudar de forma, né? Então, essa mudança de forma aqui é exatamente a deformação, é uma deformação de cisalhamento, mas percebe que isso vai mudar a orientação dos planos do meu material. Então, essa é uma consequência muito importante, que na medida em que eu vou deformar o meu material, os grãos lá dentro, ou no caso do monocristal, a estrutura cristalina inteira dele vai rotacionar junto com a deformação. Então, em tração, o que acaba acontecendo é a minha orientação que eu estou aplicando a minha força, ela vai girar na direção da direção de deformação, né? Ou seja, da direção do meu vetor de Burgers. Então, se eu partir dessa direção aqui, ela vai girar na direção da direção 0, 1, 1, né? Então, o meu eixo de aplicação de tração, o meu eixo de tração, vai girar na direção do vetor de Burger 0, 1, 1. Então, seguindo essa flecha aqui. Certo? Isso vai acontecer para qualquer orientação que eu pegar aqui dentro desse triângulo. Então, se eu pegar essa orientação aqui embaixo, por exemplo, ela vai começar a rotacionar o cristal, mas quando ela chega na interface aqui entre os dois triângulos, quando ela chega no vértice do triângulo, a gente sabe que vai ter dois sistemas de escorregamento que são igualmente preferíveis, então ela vai começar agora a deformar com os dois. Nesse caso, então, ela vai continuar seguindo o contorno do triângulo, de forma a tentar chegar o mais perto possível dessas duas direções aqui de vetor de Burgers, que são os dois vetores de Burgers dos dois sistemas de escorregamento preferenciais, né? Então, esse plano principal a gente vai chamar ele de plano de escorregamento primário, e esse segundo plano de escorregamento aqui que ativou depois de um certo tempo é o que a gente chama de plano conjugado. Então, esse cristal vai rotacionar até ele chegar, então, exatamente naquela direção 1, 2, que ela é a direção de menor distância entre esses dois, que está nesse vértice, a direção de menor distância entre o 0, 1, 1 e o 1, 0, 1. Tá? Então, isso é uma consequência muito importante da deformação de materiais cristalinos. Eles vão seguir um certo caminho de deformação que vai ser muito ditado pela orientação desse cristal. Tá? Então, isso é em tração. O que vocês imaginam que aconteceria em compressão? Bom, então, agora vamos pensar em encruamento. Então, a gente já viu essa ideia geral que encruamento seria a dificuldade da discordância continuar se movendo na medida que a gente deforma o material, né? Então, a gente tem aqui a nossa direção 213, que a gente viu, e aqui a nossa direção 112. Né? Então, a nossa direção 213, a gente tem um sistema de escorregamento ativo, e a direção 112, logo de cara, a gente já ativaria dois sistemas de escorregamento. Então, o que vocês acham? Qual encruaria mais? Essa direção ou essa? Bom, então uma coisa que vocês podem ter pensado é que se aqui eu tenho dois sistemas de escorregamento ativo, é muito mais fácil deformar o material nessa direção. Isso poderia até ser verdade se a gente não considerasse uma coisa muito importante que a gente vem discutindo nos vídeos passados, que é a interação entre discordâncias. Então, a gente viu que quando a gente tem discordâncias que estão se movendo num certo plano de escorregamento, primeiro, elas vão gerar outras discordâncias, né? São as fontes, por exemplo, de Frank Reed. Então, o movimento de uma linha de discordância gera mais discordâncias. Então, na medida que eu começo a deformar um material e um sistema de escorregamento está ativo, a densidade de discordância naquele plano explode, aumenta muito com a deformação. Agora, se eu tenho discordâncias em dois sistemas de escorregamento, essas linhas de discordância vão interagir muito, né? A gente viu que uma linha de discordância vai interagir com as discordâncias do outro sistema de escorregamento, né? As discordâncias floresta. Isso vai gerar dobras na discordância, isso vai gerar barreiras como a barreira de Lomer, a barreira de Lomer-Cottrell.
né? Então, a gente vai ter diversos tipos de interações aí entre as discordâncias do plano principal e do plano conjugado, que vão diminuir muito a mobilidade delas. Então, quanto mais sistemas de escorregamento ativos eu tiver, mais rápido as discordâncias vão perder mobilidade. Ou seja, é muito mais fácil eu continuar deformando um material em um sistema de escorregamento só, que essas discordâncias vão estar escorregando sem encontrar muitas discordâncias floresta, mas se eu tiver aí dois sistemas de escorregamento ativo, eu vou ter essa densidade de discordância explodindo nos dois sistemas de escorregamento. Então eu vou ter um número muito grande de interações entre elas. Então, essa curva aqui de baixo, né, seria a representante da direção 213, ou seja, eu tenho pouco encruamento, eu vou deformando esse material e a resistência mecânica, né, a tensão de fluxo aqui, a tensão de escoamento, vai aumentando muito pouco na medida que eu deformo o material. Agora, se eu olhar essa outra direção, direção 1, 2, eu tenho dois sistemas de escorregamento ativos logo de cara, essa taxa de encruamento, que seria a derivada dessa curva, já é muito maior nesse caso do que nesse. Tá? Então, se eu estender essa curva aqui, eu não posso me esquecer que em certo ponto, essa direção aqui também vai começar a ter escorregamento no plano conjugado, porque esse cristal vai estar rotacionando com a deformação. Então, em um certo ponto, a taxa de encruamento, que começou baixa para essa direção, vai começar a aumentar. Tá? A gente já vai falar mais sobre essa transição aqui. E aumentando mais a minha deformação, eu vou ter um outro fenômeno de redução da taxa de encruamento. Então, uma curva bem genérica de encruamento para o meu material, principalmente CFC, tá? A gente pode ter algumas exceções aí específicas para o caso dos CCCs e dos HCPs, que a gente não vai entrar em muito detalhe aqui, mas uma curva bem geral seria desse tipo aqui. Eu teria um primeiro estágio aqui de encruamento para um monocristal, que é o que eu chamo de estágio 1, ou que é o deslizamento fácil, que eu tenho uma baixa taxa de encruamento. Eu passo para um estágio 2, que aumenta muito essa taxa de encruamento, e depois eu passo para um estágio 3, que essa taxa de encruamento vai diminuindo gradualmente na medida que a deformação continua. Tá? Nem todos os cristais vão ter todos esses estágios, né? A gente viu que, por exemplo, aquele cristal na direção 1, 2 não teria esse estágio 1, né? Ou esse estágio 1 seria extremamente pequeno. Esse estágio 3 também vai depender muito de questões como temperatura, mas o que está acontecendo aqui, então, a gente já consegue imaginar, né? Do estágio 1 para o estágio 2, a gente vai ter aqui gradualmente um aumento na densidade de discordâncias do plano conjugado, na medida que esse plano vai ser ativado. A gente pode, num primeiro momento, imaginar que esse ponto aqui coincide exatamente com o eixo de tração chegando na barreira lá, né? No vértice do meu triângulo da projeção estereográfica. Tá? Isso não necessariamente precisa coincidir 100%. Essas coisas estão relacionadas, mas eu posso imaginar que o meu escorregamento no plano conjugado, ele pode começar um pouco antes de eu chegar nessa interface aí do triângulo, porque eu tenho poucas discordâncias ali no meu plano conjugado de início, então é mais fácil eu movimentar essas discordâncias do que se eu já tiver uma densidade de discordância muito alta no meu plano primário. Então, isso aqui não necessariamente coincide com exatamente chegar naquela interface, né? Mas então, por que essa taxa de encruamento aumenta muito? Né? Então, temos aí mais deslizamento no plano conjugado, mais formação de barreiras, por exemplo, a barreira de Lomer-Cottrell, mas não só essas, né? Podem ser várias outras barreiras, dobras também, degraus. Então, a gente observa esse forte aumento na taxa de encruamento. E do estágio 2 para o estágio 3? Bom, aqui a gente vê que a gente começa a ter um declínio gradual na taxa de encruamento. Então, o que está acontecendo? Outra informação que eu coloco aqui é que essa transição aqui ela é fortemente dependente da temperatura. Sempre que a gente tem alguma coisa que é fortemente dependente da temperatura, a gente já imagina logo de cara que esse mecanismo aí tem que ser alguma coisa termicamente ativada. E nota que aqui eu estou falando termicamente ativado, eu não estou falando de fusão, tá? Isso é um conceito que a gente tem que desvincular da nossa cabeça.
A difusão é um fenômeno termicamente ativado, mas ele não é o único fenômeno termicamente ativado. Nesse caso aqui, essa transição vai acontecer aí para ligas em temperaturas bem abaixo do que eu já tenho difusão apreciável. Então, o que pode estar acontecendo? Bom, vamos imaginar que eu tenho aqui então o meu sistema primário, por exemplo, ou conjugado, eu estou querendo colocar um monte de deformação aí nesse plano, mas em algum momento eu tive a formação de alguma barreira aqui. Essa barreira pode ser um emaranhado estável aí de várias linhas de discordância, pode ser uma barreira de Loemer-Cottrell, mas o fato é, essa barreira está impedindo o movimento das discordâncias nesse plano. Então essas discordâncias que estão vindo aqui nesse sistema de escorregamento, elas vão começar a travar nessa barreira, né? E isso aqui vai começar a gerar uma energia aqui dentro muito grande, porque essas discordâncias todas têm o mesmo caráter, elas estão se repelindo, né? Elas estão se empilhando aqui contra esse contorno aqui, contra essa barreira, por conta da tensão aplicada. Então, se essa tensão vai aumentando, principalmente se eu tiver uma ajuda de temperatura, essa discordância aqui ela pode fazer um cross-slip, por exemplo, um deslizamento cruzado, para um outro sistema de escorregamento para romper essa barreira. Né? Isso não é uma coisa fácil, porque ela vai estar, primeiro, se movendo para um sistema de escorregamento que tem um fator de Schmidt bem menor, e segundo, se essa discordância estiver dissociada, eu vou ter que gastar uma quantidade de energia muito grande para restringir ela, para ela voltar a ser uma discordância perfeita, para ela conseguir fazer o cross-slip, tá? Então, na medida que eu vou dando temperatura, qualquer tipo de barreira que eu tiver no meu material, a minha linha de discordância vai conseguir transpor essa barreira com uma certa energia térmica aí. Então, isso faz com que em uma certa tensão, essa combinação de tensão e temperatura, reduz a minha taxa de encroamento. Então a gente pode pensar que isso aqui é o fenômeno da recuperação dinâmica, que seria as linhas de discordância se rearranjando aí, né, fora do sistema de escorregamento principal delas, para diminuir essa energia e elas conseguirem continuar essa deformação. Então, mais detalhes eu vou deixar uma lista de referências aí com vocês, mas lembrando que a gente está falando aqui de monocristais, né? A gente então vai ver nos próximos vídeos como estender esse conceito para policristais.